A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse terceiro trimestre da CPAD, chegamos na lição de número 5, onde nós vamos trabalhar um tema muito importante, analisando o perfil de mais um rei da Bíblia. Hoje nós vamos aprender sobre o reinado de Acasias, o filho de Jezabel com Acabe. E eu espero que Deus em Cristo abençoe você nessa ministração, tá? Essa lição foi comentada e é escrita pelo pastor Clayton Pomerene. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso, gente boa, você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar ainda mais a palavra de Deus. É claro, nota 10 que eu vou pedir a você, participe conosco nessa ministração, comentando aí, hashtag Glória a Deus, para a glória do Senhor Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Gente boa, tem muita coisa boa aqui no canal para poder te ajudar. E se você se interessar pelo meu material, tá? Dessa aula, o slide, o PDF, os nossos estudos bíblicos, você pode se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. O link está na descrição desse vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5, vamos trabalhar sobre o tema o reinado de Acasias. Vamos entender que esse rei teve um reinado curto, foi um rei desobediente, um rei que procurou entrar pelo caminho da idolatria, seguindo o caminho dos seus pais e que desagradou o Senhor, que tentou perseguir o profeta Elias e Elias continuou sendo um servo de Deus com o seu ministério para a glória do Senhor. É claro, para a gente iniciar bem essa aula de hoje, nós precisamos ter algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que a gente precisa ter em mãos está na lição, é o texto áureo. Apresente o texto áureo para os teus alunos, faça a leitura em sala de aula. E o texto áureo de hoje está localizado em Salmos capítulo 7, versículo 9. Também apresente em sala de aula a verdade prática. É muito importante que você faça essa leitura aí com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 8, versículos 13 ao 17. Leia esse texto compassadamente, faça a leitura da Bíblia com os teus alunos e você vai ver que isso vai dinamizar muito a tua ministração para a glória de Deus. Conforme Charles Swindoll, em seu texto comentando a respeito sobre o profeta Elias, ele deixa claro que a maior parte da vida de Elias foi uma vida marcada por um alvo. Elias tinha um alvo em suas costas, pelo fato dele anunciar a verdade de Deus. Ele também deixa claro que logo depois de Elias ter entregado a mensagem ao rei Acabe sobre o longo período de seca, ele passou a ser perseguido, tanto no reinado de Acabe, e agora nessa lição nós vamos estudar também sobre a perseguição que Elias enfrentou no reinado de Acasias, filho de Acabe. Quando nós lemos na Bíblia sobre o desafio de Elias no Monte Carmelo contra os profetas de Baal e os profetas de Acera, isso acabou intensificando ainda mais a quantidade de inimigos que Elias teve, pelo fato dele anunciar as verdades de Deus, a palavra de Deus, como servo de Deus. O nosso papel também deve ser o mesmo papel de Elias. E conforme 1 Reis, capítulo 22, versículo 37, 38, 49, 51 ao 53, Elias foi usado por Deus para poder predizer, profetizar a respeito da morte de Acabe, como também da morte de Jezabel. E ambos morrem conforme a palavra que o Senhor havia falado sobre a boca de Elias.
o Charles Swindoll, destaca para a gente essas questões que são importantíssimas ao olharmos para Elias. E diante disso, nós também podemos levantar o seguinte questionamento: quem é Acasias então? Acasias é um novo rei que surge na história dos reis de Israel. Lembre-se que nós estamos trabalhando sobre o reinado do norte aqui, onde o ministério de Elias ganha força para poder propagar a palavra de Deus. E Acasias, ele é o filho de Acabe com Jezabel. A Bíblia nos dá poucas informações sobre Acasias. A primeira informação que nós temos é que o seu reinado foi um reinado curto. 1 Reis, capítulo 1, versículo 2. E que ele sofreu também um grave acidente que levou ele à morte. Nós não temos informações detalhadas na Bíblia, por exemplo, sobre as causas desse acidente que Acasias enfrentou. Talvez nessa queda que ele enfrentou, ele possa ter rompido um órgão interno, ele possa ter quebrado a perna ou outro órgão do seu corpo. No entanto, a Bíblia não dá esses detalhes claramente para a gente. Quando olhamos para o texto de apoio escrito pelo pastor Clayton Pomerene, ele destaca o seguinte, comentando a respeito desse assunto aqui na lição, que o reinado de Acasias durou apenas 2 anos. E esse reinado de Acasias foi um reinado marcado pela idolatria. A idolatria foi a marca primordial do reinado de Acasias. Porém, o profeta Elias foi usado por Deus como instrumento de Deus para advertir o rei Acasias sobre esse caminho da idolatria. Deus ainda tem os seus profetas. Quem sabe um desses profetas pode ser você, querido professor da Escola Bíblica Dominical, para apontar as verdades de Deus, falar das verdades de Deus para os teus alunos que estão em sala de aula. Elias foi tão usado por Deus que ele entregou a mensagem para Acasias, ao ponto de mudar o rumo da história de Acasias e ele morrer tragicamente pela palavra desse profeta. Clayton Pomerene ainda destaca o seguinte em seu texto de apoio, que além da idolatria ser a marca do reinado de Acasias, houve também outras questões, como a revolta de Moabe, apresentado em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 5. E houve também a tentativa de aliança entre Acasias com Josafá. Josafá que era rei, então, lá em Jerusalém. Porém, essa tentativa não dá certo, porque Josafá não aceita se aliar com Acasias. Isso está registrado na Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35 e 36. E olhando para esse processo de idolatria sendo levantado aqui pelo Acasias, também podemos levantar o seguinte questionamento: o que significa ser fiel em tempos de idolatria? O que significa ser fiel nesse processo que nós estamos enxergando aqui na Bíblia? Eu estava lendo o artigo de Aline Santos, que ela publicou em seu blog, e ela traz algo interessantíssimo sobre a importância de ser fiel em tempos de idolatria. Você sabia que nós estamos vivendo em dias de idolatria, da idolatria moderna do nosso tempo? E ser fiel em tempos de idolatria é reconhecer a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, com base em Atos 4:12. Ser fiel também em tempos de idolatria é reconhecer que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 12. Também ser fiel nesse processo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso está escrito em Lucas 10, 24. Também tem bases bíblicas que nos trazem uma orientação para o nosso tempo. Por exemplo, como nesse processo de idolatria que nós estamos vivendo, nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus se queremos ser fiéis. Isso está escrito em Salmos 42, versículo 11. A Bíblia também apresenta, de acordo com a Aline Santos, que ser fiel nesse processo de idolatria atual dos nossos dias é entender que nós precisamos fugir de toda a aparência do mal. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, traz uma ideia sobre isso.
nós também precisamos ter a certeza, à luz da palavra de Deus, que podemos todas as coisas no Senhor. E isso é ser fiel a Deus em um processo de idolatria. Filipenses capítulo 4, versículo 13, traz exatamente essa ideia, onde o apóstolo Paulo diz que ele coloca todas as coisas em Deus, que ele tudo pode em Deus, não na idolatria, não nos falsos deuses. Também, olhando para a Bíblia, nós também descobrimos que o nosso papel em fidelidade diante da idolatria é adorar, é obedecer, é louvar a Deus, como está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 10, Salmos capítulo 18, versículo 3. Também precisamos compreender que ser fiel nesses dias em que nós estamos vivendo a Deus significa colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus. Fazendo isso, nós vencemos também a idolatria. Salmos 40, versículo 8. Você tem colocado a sua vida no centro da vontade de Deus? Também aprendemos, à luz da Bíblia, que ser fiel a Deus em um processo de idolatria é confiar nele, é depender dele. Provérbios capítulo 3, versículo 11, Jeremias capítulo 17, versículo 7. E precisamos entender que vencer a idolatria do nosso tempo também significa não nos prostrar diante de falsos deuses, como está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3, e cumprir e praticar todos os ensinamentos apresentados no Evangelho, João capítulo 8, versículo 31. Esse é o nosso desejo. Precisamos vencer a idolatria do nosso tempo. Às vezes, nós precisamos ter esse olhar. Esse olhar é fundamental para enxergarmos a verdadeira espiritualidade em Jesus, a verdadeira fé em Cristo. Faça isso para a glória de Deus. E iniciando, claro, o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um reinado marcado pela idolatria. Quando nós olhamos para o reinado de Acasias, nós precisamos ter base teórica para poder explicar isso para os nossos alunos. E eu vou tomar como base o texto do Charles Swindoll, como já estou citando para você, e ele comenta o seguinte, que quando Acasias sofreu um grave ferimento, ao ponto de deixá-lo acamado, ele ficou preocupado. E ao invés de procurar o verdadeiro Deus de Israel, o Deus de Elias, ele seguiu os passos dos seus pais, Acabe e Jezabel. Ele passou a procurar então os falsos deuses. E ele foi em busca do deus de Ecrom, conhecido como Baal-zebub. Esse deus antigo, esse falso deus, era adorado em Ecrom. Sobre essa idolatria, nós percebemos muito bem à luz da palavra que isso não agradou a Deus, ao ponto de Deus levantar mais uma vez o seu profeta Elias para entregar a mensagem a Acasias sobre esse juízo de Deus voltado para o coração daquele homem que estava impregnado com a idolatria. E Ecrom era uma das principais cidades da Filístia ou Filisteia. E nessa cidade a prática de idolatria era terrível, ao ponto da Bíblia citar isso para a gente, como por exemplo em 1 Samuel capítulo 5, versículo 10, capítulo 6, versículo 2 e Isaías capítulo 2, versículo 6. Precisamos olhar para a Bíblia e entender exatamente o que está acontecendo aqui. E diante disso, espero estar ajudando você. Se estou, comenta aí. Vamos agora para o primeiro subtópico aqui da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. O Deus de Acasias. Charles Swindoll, comentando no seu texto, ele destaca que o Deus, a divindade, o falso Deus que Acasias adorava, que ele foi consultar, era o Deus de Ecrom. Esse Deus era conhecido como Baal-zebub. Esse falso Deus, essa falsa divindade, provinha do baalismo. Nós já estudamos na lição passada que o termo Baal significa marido, aquele que tenta usurpar o lugar de Deus.
À luz da Bíblia, nós entendemos muito bem, analisando o contexto do profeta Oséias, que Deus se coloca como verdadeiro marido, esposo, dono de Israel. O baalismo, ou seja, a prática e o culto a Baal, tenta usurpar então o lugar de Deus. Pega isso aqui para você ter esse entendimento para poder explicar em sala de aula. E agora nós estamos analisando essa prática do baalismo sendo vivida em Ecrom. E o rei Acasias procura essa divindade. O que significa Baal-Zebubi? O termo Baal traz essa ideia de Deus, falso Deus, marido. E o termo Zebub vem do termo Zaab, que traz essa ideia de mover-se rapidamente. Em um significado mais apurado, moscas. Ou seja, esse Deus era conhecido como o Deus das moscas. Guarda isso aqui. Também traduzido como Senhor das moscas. Na cultura daquele tempo, essa divindade, essa falsa divindade, trazia então esse sentimento no coração do povo, que ele era o Senhor da cura. Em outras palavras, ele é aquele que expulsava então as moscas que traziam todo o desconforto para aquele que estava enfermo. Daí, então, precisamos ter esse viés e olhar para essa questão também, que o Baal-Zebub procurava trazer exatamente essa falsa cura para aqueles que o procuravam. Clayton Pomerene, comentando no seu texto de apoio, ele destaca o seguinte para a gente ter ainda um olhar maior nessa lição para explicar em sala de aula, que Baal-Zebub era a junção dessa divindade filisteia com essa divindade do baalismo. Essa junção desse falso Deus procurava então roubar o lugar do Senhor. E esse termo Zebub, no Novo Testamento, ele é conhecido, ele é traduzido por Beuzebu. Ou seja, Baal-Zebub é a versão antiga do termo Beuzebu. No Novo Testamento, olhando para a Bíblia, nós descobrimos algumas coisas também. Que Beuzebu é conhecido como o Deus do monturo. Olhando para a Bíblia, em Mateus capítulo 10, versículo 25, os fariseus acusaram Jesus de estar utilizando o seu poder através desse falso Deus. Também nós temos uma base bíblica aqui no capítulo 12 de Mateus, versículo 22 ao 24. É importante você ter esse olhar. Beuzebu, nós sabemos muito bem que traz esse significado de um demônio ou uma prática demoníaca aqui. Ou seja, Acasias estava adorando ao príncipe das trevas, ao inimigo das nossas almas, estava buscando uma seita para receber a cura. Robson Vander, comentando sobre essa questão desse entendimento sobre seitas e heresias, ele traz o seguinte para a gente, que a igreja cristã sempre precisa estar alerta com essas inovações, com esses modismos, com essas coisas que vão surgindo, que procuram distorcer a palavra de Deus. Nós precisamos abrir o nosso olhar em nosso tempo e precisamos ter, sim, respaldo bíblico, porque existem falsas doutrinas que não têm respaldo bíblico, que procuram distorcer a mente das pessoas, enganar as pessoas como mentiras. E à luz da palavra, precisamos ter esse viés. É importante também definir em sala de aula o que é seita e o que é heresia. O que é heresia e o que é seita. A seita, na realidade, ela é um grupo que segue um líder carismático que procura, então, trazer os seus princípios que não estão pautados na palavra de Deus. Ele distorce as escrituras e ele traz essa crença, uma nova realidade para o entendimento das verdades que nós já defendemos. A heresia é o seguinte, são os ensinamentos normalmente proferidos por aqueles que fazem parte da seita que não têm fundamento na palavra ou distorcem a palavra. Nós precisamos olhar para essas questões. Quando você olha para esse termo Baal-Zebub, você descobre que esse falso Deus procura roubar o lugar de Deus como o Deus da cura.
Acasias, então, segue esse viés da idolatria. Muitas pessoas estão seguindo esse viés da idolatria. Não seguindo, por exemplo, uma divindade, um ídolo, uma imagem feita por mãos humanas. Mas muitas pessoas estão seguindo falsos pastores, com falsas curas, com falsas mensagens e colocando aqueles falsos pastores no lugar onde eles não deveriam estar. Precisamos ter esse olhar, estar alerta, porque Deus quer levantar servos que sejam servos de Cristo. Jesus cura, trabalha e opera. Ainda hoje, eu creio nisso. Se você acredita nisso também, comenta aí, tá? Que ele cura, ele realiza milagres. E ele usa os seus instrumentos. E quem deve receber adoração é o Cristo, não os instrumentos. Não eu, nem você. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou te ajudando, deixa aí o likezinho. Segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso primeiro ponto da lição. Acasias segue os passos dos seus pais. A influência negativa de Acabe e Jezabel sobre Acasias gerou exatamente algo terrível. Gerou o caminho da idolatria. Gerou o caminho da perseguição aos verdadeiros profetas. O pastor Clayton Pomerene, no texto de apoio da lição, deixa claro para a gente que o reinado de Acasias foi um dos reinados mais difíceis para Israel. Esse reinado foi um reinado curto, mas foi um reinado marcado por uma situação assim horrenda, ao ponto dele ser reconhecido como alguém que era mau aos olhos do Senhor. Ele imitou o processo do reinado do seu pai Acabe, o processo do reinado também pela influência de Jezabel e o reinado de Jeroboão. Portanto, nesse processo curto, ele conseguiu juntar os três, a influência dos três, e trazer essa influência para o seu reinado. E isso desagradou ao Senhor. Paul Gardner, no seu texto Quem é Quem na Bíblia Sagrada, comentando sobre Acasias, ele deixa claro para a gente algumas coisas que Acasias realizou. Primeiro, Acasias continuou com uma infame política religiosa de seus pais Acabe e Jezabel, como está escrito em 1 Reis, capítulo 22, versículo 40, 49 e 51. Ele continuou o processo da idolatria. Paul Gardner ainda diz que o seu reinado foi marcado por 2 anos de tragédia. Outro detalhe que nós descobrimos também sobre o reinado de Acasias, com base em 1 Reis, capítulo 22, versículo 50, que Acasias tentou fazer uma aliança com Josafá. Josafá, que era servo de Deus em Judá, não aceitou essa aliança. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 2, o próprio Paul Gardner diz que Acasias sofreu um grave acidente caindo da janela do seu palácio. E esse acidente, como eu já comentei para você, nós não temos detalhes sobre o que aconteceu, mas foi uma situação grave ao ponto dele ser levado à morte por cumprimento da palavra do Senhor através da boca de Elias. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 4, ele também, o Acasias, mandou seus servos, que faziam parte do seu palácio, consultar a Baal-zebub, o deus de Ecrom, uma divindade falsa, e isso desagradou a Deus. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 19, ele também perseguiu o profeta Elias, ao ponto de enviar 2 pelotões de soldados, que foram incendiados pelo fogo que desceu do céu. Ele queria obrigar o profeta Elias a desfazer a profecia, e isso não aconteceu. Quando nós olhamos para o perfil de Acasias, também descobrimos na Bíblia que esse reinado de Acasias foi influência dos seus pais. O próprio pastor Clayton Pomerene, no texto de apoio, ele relata sobre isso, sobre esse cuidado que nós precisamos ter ao criar os nossos filhos, porque a influência dos seus pais, os pais de Acasias, trouxeram então um período de tragédia para Israel. Pais perversos como Acabe e Jezabel vão gerar filhos perversos que vão ter um coração idólatra e perverso também. Então vigie como você cria os seus filhos. A consequência da educação religiosa, tanto de Acabe como Jezabel, para o coração de Acasias, gerou então um processo de idolatria. Ele servia aos falsos deuses como se fossem verdadeiros deuses. A idolatria estava então impregnada no coração de Acasias, ao ponto de Acasias rejeitar a palavra de Deus pela boca do profeta Elias.
A má influência nesta criação dos filhos, podem trazer, então, prejuízos terríveis. Então, querido pai, querida mãe, crie os teus filhos no caminho do Senhor. Nós sabemos muito bem que existem fases na vida dos nossos filhos, na vida do adolescente, que ele vai enfrentar crises. Por exemplo, crises por causa da sua aparência, crises por causa das amizades, crises por causa da fé. Mas você, como servo de Cristo, tenha a sabedoria de Deus em guiar os teus filhos no amor, em acompanhá-los, em estar junto, em apontar o caminho. Acabe e Jezabel influenciaram Acasias para o mal. Eu estava lendo um artigo da Natasha Crain sobre 5 coisas que os pais precisam saber ao criar os filhos no caminho da luz do Evangelho, e ela destaca algo interessante que eu achei importante trazer aqui em sala de aula. Primeiro, que os pais precisam se comprometer em sua vida, em continuamente estar estabelecendo a sua fé em Deus, porque os pais são um exemplo para os filhos. Segundo, os pais precisam ter intencionalmente um lar de espiritualidade, um espaço para adoração, o culto no lar, para edificar os seus filhos crescendo no caminho do Senhor. Terceiro, os pais precisam sim estudar a Bíblia com seus filhos, apontando o caminho. Quarto, os pais precisam sim incentivar os seus filhos a levantarem perguntas sobre a fé, e os pais também precisam perguntar aos seus filhos sobre como anda a fé dos seus filhos, para que eles possam crescer no caminho do Senhor. E em quinto lugar, os pais podem sim levantar perguntas difíceis sobre a crença do seu filho e sobre o que eles pensam em fazer diante dos desafios. Isso é importantíssimo para os nossos dias. Estamos vivendo em um processo de relativismo, onde esse relativismo influencia o jovem adolescente, a criança, o teu filho, a não servir ao Senhor. E nesse viés, assim impregnado, uma filosofia de esquerda que procura distorcer a verdade de Deus, a mensagem do Cristo, a palavra do Evangelho. Procuram sim distorcer a igreja e apresentar que a igreja é preconceituosa, que a igreja persegue aqueles que não seguem exatamente o viés que a igreja deseja. Muito pelo contrário, a igreja é amorosa, o Evangelho é verdadeiro. A fé em Cristo é a melhor coisa que acontece na vida de alguém. Então, você, como pai, precisa ter esse cuidado de não cometer o erro de Acabe e Jezabel, ao ponto de influenciar Acasias a não servir a Deus. Avançando, vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa assistir essa aula, gente boa, manda esse vídeo aí para ele, para ela, compartilha nos grupos de WhatsApp aí da tua igreja e me ajude a chegar mais longe em nome de Jesus. O segundo ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto. Elias desafia a adoração a Baal. Elias é um extremo combatente contra o baalismo em Israel. Charles Swindoll comenta o seguinte a respeito desse episódio bíblico. Com base em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3 e 4, que foi Deus quem interveio na história, usando seu servo Elias para combater a idolatria em Israel. É Deus que intervém na história, é Deus que age, é Deus que opera, é Deus que trabalha. Deus usou Elias rapidamente para alertar Acasias sobre a prática de idolatria demoníaca, porque Acasias estava em busca da falsa adoração do Baal Zebub, o deus de Ecrom, que é conhecido como Beelzebu lá no Novo Testamento. E nós sabemos pela Bíblia que Deus não divide a sua glória com ninguém. Atualmente existem sim falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsas religiões que distorcem o Evangelho. Religiões essas que enganam o povo de Deus. E nós precisamos ter esse olhar. Nós precisamos também levantar sobre quais distorções nós encontramos atualmente. De distorcerem a pessoa de Cristo, enganarem as pessoas. O verdadeiro Evangelho aponta para o Cristo. Vamos citar algumas aqui para você. Como, por exemplo, os testemunhas de Jeová,
que apresentam Jesus não como Deus, mas como uma criatura. Isso é uma distorção e uma heresia sobre a pessoa do Cristo. Em segundo lugar, nós encontramos atualmente uma falsa religião que é o mormonismo ou os mormons, que trabalham esse Jesus polígamo, esse Jesus que tem várias esposas. E nós sabemos muito bem que o Cristo, pela Bíblia, seguiu o caminho do celibato. Não é isso que a Bíblia ensina para a gente? Nós também encontramos outra falsa religião em nosso tempo, que é o Espiritismo, aonde apresenta um Cristo distorcido e um Cristo que é um espírito evoluído, e não o Deus eterno, o Senhor da glória. Nós cremos em uma única verdade. A verdade é o Cristo. O Senhor é Jesus, o Cristo eterno, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, que habita em nós e opera em nós e trabalha em nós. E nós, como crentes pentecostais em Jesus, não podemos abrir mão desse princípio da nossa fé. Analisando isso aqui, vamos agora para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A corajosa intervenção de Elias. O primeiro subtópico trata exatamente sobre esse assunto. Pastor Clayton Pomerani, ele destaca o seguinte no seu texto de apoio da lição: que certamente Acasias ouviu falar dos feitos poderosos do Senhor Yahvé, o Senhor Javé, realizado através do ministério de Elias. Porém, rejeitou a pregação de Elias e desejou seguir o caminho de Ecrom. O caminho para Ecrom levava à divindade falsa de Baal-Zebub. E existem muitas pessoas hoje que estão aceitando seguir o caminho de Ecrom para as falsas divindades, para o evangelho palatável, para as falsas pregações, para um evangelho que não tem o Cristo. E desejam seguir esse caminho para saciar os seus desejos pessoais. Porque no caminho de Ecrom, eles estão livres para suas vaidades, para saciar o seu ego, para satisfazer os seus desejos. E hoje nós encontramos pessoas que querem um evangelho que não apresenta a cruz, que não apresenta o Cristo, mas sim uma cura rápida, milagres e, ao mesmo tempo, uma falsa prosperidade. O caminho de Ecrom foi seguido por Acasias. E hoje, infelizmente, muitas pessoas cegas em sua fé estão seguindo o caminho de Ecrom, caminhando como Acasias para a sua morte. Israel Thiago Trota, que inclusive é o autor da lição dos jovens, escrevendo um texto sobre pregação em crise, ele traz algo interessantíssimo para nossa reflexão aqui em sala de aula. Que as pessoas de hoje estão desejando ouvir uma pregação que vá de encontro com as suas necessidades, como Acasias estava fazendo aqui em um exemplo que estamos pegando. O gosto popular se tornou o viés da pregação. Aquilo que agrada as pessoas é o que chama mais atenção, ao invés de falar do verdadeiro evangelho. Os objetivos dos pregadores atuais, de alguns que não têm compromisso com o evangelho, com o Cristo, com a mensagem cristocêntrica, mudou. Para você ter ideia, as pessoas procuram falar aquilo que o povo quer ouvir e não o que Deus quer falar. Deus está à procura de servos como Elias, e quem sabe um desses pode ser você, que tem coragem de falar a verdade sem ofender ninguém, mas apresentar o verdadeiro evangelho que aponta para o arrependimento dos pecados e uma vida santa para com Deus. Existem, infelizmente, pessoas, pregadores, pastores, que ensinam as pessoas a cobiçar aquilo que o outro tem. É uma falsa teologia da prosperidade que procura olhar aquilo que é do outro em uma forma de inveja em seu coração. Muitas pregações estão estimulando o consumismo no nosso tempo e o desejo de ser superior uns aos outros e não serem parecidos com Cristo, em não tratarem as pessoas como superiores a si. As pregações de hoje procuram, por exemplo, agradar as pessoas em suas autorrealizações, em um crescimento financeiro, e não são a mensagem do Cristo. Deus, nessa aula, quer levantar você para anunciar o Cristo, para que você, em nome de Jesus, seja um instrumento, boca de Deus, fale sobre santidade, sobre o Cristo, sobre viver uma vida que agrade a Deus. A igreja
precisa sim do instrumento adequado para um avivamento no nosso tempo que Elias utilizava. A igreja precisa da palavra. A igreja precisa valorizar o culto de ensino. Tem pastores, tem pregadores que substituem o culto de ensino por culto de campanhas, por festividades, por qualquer outra atividade que não esteja realizando ou atrelada ao ensino bíblico da palavra. Tem pessoas que abrem mão do verdadeiro evangelho. Tem pessoas que abrem mão da escola bíblica dominical. Nós precisamos voltar para o centro, para o evangelho, para o Cristo, para o discipulado, para a pregação. O povo de Deus precisa crescer em Jesus. Se Deus está falando contigo, coloca aí, hashtag glória a Deus. E vamos agora para o segundo subtópico aqui do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. A resposta de Elias aos soldados do rei. De acordo com uma Bíblia, Elias foi perseguido também por Acasias. Acasias, depois de receber a mensagem profética através da vida e o ministério de Elias, procurou perseguir Elias para que Elias então desfizesse a profecia, enviando contra Elias 2 pelotões de soldados para obrigarem Elias a ir até o rei desfazer aquela mensagem. Warren Wierbsen chega a comentar que Acasias era tão orgulhoso que pensava em seu coração que teria o poder de desfazer a palavra de Deus, para trazer uma mensagem que agradasse os seus ouvidos. Tem gente que pensa assim também. Pastor Clayton Pomerene comenta o seguinte no seu texto de apoio. Quando o rei ficou sabendo que Elias foi o profeta usado por Deus para entregar essa mensagem, enviou 2 pelotões com 50 soldados em cada para poder perseguir Elias. E continuaria enviando ainda mais, até o momento em que ele conseguisse obrigar Elias a saciar a sua vontade. Conforme a Bíblia, ambos os pelotões foram mortos pelo fogo que desceu do céu através da mensagem, pela boca do profeta Elias. Acasias demonstra então com essa atitude que ele não se importava com as vidas humanas, não se importava com as pessoas, mas procurava saciar os seus desejos. Warren Wierbsen, em seu comentário, ele destaca o seguinte, que a ação de Deus em enviar o fogo do céu sobre esses pelotões é uma ação de juízo para alertar então Acasias. Juízo não contra esses soldados que estavam cumprindo as ordens do seu comandante, mas era um alerta para demonstrar a Acasias que Deus era o Deus de Israel, que Deus era o Deus verdadeiro. E, claro, também despertar Acasias sobre o que ele estava fazendo. Nós percebemos à luz da Bíblia que Acasias estava cego espiritualmente. E precisamos alertar em sala de aula sobre os perigos da cegueira espiritual. Vivemos em um tempo em que as pessoas continuam cegas espirituais. A cegueira espiritual é apresentada na Bíblia como a escuridão da vida de alguém. Quando alguém está cego espiritualmente, ele não consegue enxergar os feitos do Senhor. Deus alertou Acasias através daquele fogo do céu sobre os seus soldados e ele não percebeu, continuava em escuridão espiritual. João 3,3 está escrito: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aquele que não nasce de novo está então preso na escuridão, preso na cegueira espiritual. Tem muita gente na igreja que ainda não teve um relacionamento com Deus, que está preso na escuridão espiritual, que não enxergou ainda os feitos do Senhor, ainda não teve um relacionamento com o Espírito Santo. E 2 coisas eu quero destacar aqui sobre a cegueira espiritual. Primeiro, o pai da cegueira espiritual é o inimigo das nossas almas. Ele faz de tudo, Satanás faz de tudo, para deixar as pessoas presas espiritualmente, cegas espiritualmente, sem ter um relacionamento com Deus. Agora, em segundo lugar, eu quero destacar para você que o Espírito Santo, ele continua dando vida. É ele quem trabalha, glória, é ele quem dá visão, glória, é ele que traz a luz para aquele que está em trevas. Então, em nome de Jesus, receba a presença do Espírito Santo. Fale sobre a presença do Espírito Santo. Fale da luz do Evangelho na tua aula, nota 10. Clayton Pomerene, com base em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, destaca que a cegueira espiritual é apresentada no reinado de Acasias.
Acasias está cego, não consegue enxergar os feitos de Deus. Tem gente que está vendo milagre, as coisas acontecerem, o sobrenatural de Deus acontecendo na sua frente e ele ainda não crê que Deus existe. Todavia, à luz da palavra, nós entendemos que Elias não era um profeta comprado. Elias não era um profeta que temia a mensagem e nem ameaças do rei. Elias era um profeta que obedecia à voz do Senhor, ao ponto dele descer do monte, somente depois do momento em que Deus falou com ele, como está escrito aqui em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Deus mandou através de um anjo. Então Elias desceu e foi ao encontro do rei. Profeta que é servo de Deus, obedece à palavra de Deus, à mensagem de Deus, à voz de Deus e segue obediente. Avançando sobre tudo isso aqui que eu estou comentando com você, vamos para o terceiro subtópico aqui do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Um ministério de fogo. Clayton Pomerene, nesse terceiro subtópico do segundo ponto, destaca que o ministério de Elias ele é marcado pela manifestação do fogo do alto, pela manifestação do fogo do céu. Ao ponto dele registrar, por exemplo, algumas passagens bíblicas aqui que eu quero citar para você. A primeira está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, quando o fogo de Deus desceu do céu no Monte Carmelo, depois que Elias orou. A segunda nós vamos encontrar em 1 Reis 19, 12, quando Deus chamou a atenção do profeta no meio do fogo, em uma mensagem para ele. A Bíblia também fala para a gente, com base em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 ao 12, que Elias falava a respeito do fogo do céu e o fogo do céu consumiu 2 vezes. Em outras palavras, 2 pelotões de soldados que foram queimados através desse fogo que desceu do Senhor. A Bíblia também registra para a gente em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que Elias, ao ser levado para o céu, foi levado em um redemoinho no meio do fogo. Oh, glória a Deus! Em uma carruagem de fogo. O ministério de Elias é marcado por essa manifestação. É claro, gente boa, que nós sabemos que o símbolo do fogo, o fogo é símbolo, então, da manifestação do Espírito Santo. O fogo, ele trabalha para purificar e também para nos avivar. À luz da Bíblia, nós entendemos isso aqui. O dia de Pentecostes traz, então, no Novo Testamento, esse viés dessas línguas semelhantes ao fogo. Nós sabemos muito bem que esse fogo espiritual, para nós que somos pentecostais, representa um fervor espiritual. E aqui tem uma aplicação muito boa. A nossa pregação também precisa ter fogo. O teu ensino também precisa ter fogo. A tua mensagem também precisa ter calor, ser aquecida, ser uma mensagem que vem do alto, que vai de encontro aos corações. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito no seu texto sobre a revitalização da igreja, ele comenta o seguinte, com base em Romanos 10, 17, que a pregação é o instrumento usado por Deus para avivar as vidas, para impactar as vidas. O ensino da palavra, a escola bíblica, é um instrumento usado por Deus para ter fogo nos corações. Ele ainda destaca, com base em João 17, 20, que Deus chama os seus escolhidos pela palavra. É o fogo que vem no coração, que queima a gente, que envolve a gente, que trabalha em nós. Israel Thiago Trota comenta o seguinte no seu texto, que todo pregador precisa ser um homem de fé. Você precisa ter fé no Cristo, na manifestação espiritual. A vida do pregador, do ensinador, do professor da escola bíblica precisa ser uma vida permeada, manuseada pela fé em Cristo. Portanto, quem vive a pregação precisa entender o ministério de Elias, o ministério envolvido no fogo. A tua mensagem precisa ser envolvida no fogo. Glória a Deus. E para ter o fogo no coração e o fogo na hora da mensagem, você precisa se envolver com a profunda oração. Se envolver com esse ministério. Elias era um homem sujeito às mesmas situações que nós. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Mas era um homem de oração. A Bíblia fala que a oração é um instrumento para aquele que deseja pregar com o fogo do alto. Então, meu querido, se você está pregando, nada está acontecendo, está faltando fogo. Se você está ensinando, os teus alunos estão deixando de ir para a escola,
Está faltando fogo. Vamos buscar o fogo do alto, um avivamento do céu, para envolver os corações para a glória de Deus. E aí, você concorda com isso? Que precisamos sim nos envolver na graça, deixar o Espírito Santo trabalhar em nossos ensinamentos, na nossa ministração? Comenta aí. Vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje. E o terceiro ponto vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A doença de Acasias e a sua morte. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender sobre a gravidade dessa doença. Charles Swindoll comenta o seguinte, que o que causa a morte na vida de Acasias é exatamente essa prisão que ele tem por essa cegueira espiritual voltada para a idolatria, como juízo de Deus através da mensagem pela boca do profeta Elias. Sua condição de fraqueza e doença espiritual aparece exatamente nesse acidente que ele sofre. Isso traz essa realidade para o seu corpo físico. Ele é uma pessoa debilitada, escrava daquilo que ele crê. Infelizmente, ele vai para essa condição terrível aqui. Ele segue o caminho dos seus pais e procura a divindade Baal-Zebub, o senhor das moscas, ao invés de buscar o Senhor Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Yahvé. Warren Wiersbe comenta o seguinte a respeito dessa situação, sobre o profeta Elias entregar a mensagem para o rei Acasias, ele não aceitar. E ele levanta o seguinte questionamento: até quando? Quantas vezes Deus vai precisar levantar os seus profetas para que o pecador entenda que o Senhor é Senhor e precise em seu coração enxergar o caminho do arrependimento? Até quando Deus vai precisar levantar seus servos para que as pessoas entendam que Deus continua sendo Deus e salvando vidas em amor, graça e misericórdia? Vamos parar para refletir sobre isso? Leva isso também para a sala de aula. O primeiro subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o julgamento do Senhor contra Acasias. O pastor Clayton Pomerene, nesse primeiro subtópico do terceiro ponto, ele destaca que Acasias procurava servir o Senhor, o Deus que era o Deus mais conveniente do momento, que era aquilo que agradava, aquilo que trazia uma mensagem palatável em seu tempo. Acasias servia então a Baal-Zebub, não procurando servir ao Senhor. Todavia, a mensagem de Elias contra Acasias era uma mensagem que ele deveria então abrir mão da idolatria, se arrepender dos seus pecados. Porém, Acasias não decidiu servir o Senhor. Ele procurou servir a Baal-Zebub, aquilo que lhe agradava. Para pensar. Deus estava usando um profeta, entregando a mensagem, e ele não aceitava os caminhos do Senhor. Tem muitas pessoas que hoje em dia ouvem a mensagem de Deus, uma mensagem de santificação, de conserto, de renovação, e não abrem mão da idolatria, dos pecados, das mentiras, daquilo que desagrada a Deus. Orlando Boyer, na sua enciclopédia, ele destaca o seguinte, que o que chama a atenção daquele que pratica a idolatria é que o ídolo, então, passa a tomar esse lugar do Senhor, passa a tomar esse lugar de Deus. E essa figura de idolatria também está presente nos nossos dias. Eu parei para refletir sobre isso. Por exemplo, hoje existe, infelizmente, uma idolatria gospel no nosso tempo. Em nossos dias existe essa realidade de uma idolatria gospel, de pessoas idolatrarem cantores, pregadores, pastores, colocando essas pessoas no lugar do ídolo. Eles não adoram, por exemplo, a imagem de escultura, mas adoram tudo o que esse ídolo faz. Esse ídolo passa a ser o objetivo a ser seguido da sua vida, e isso é idolatria. Isso é a realidade do nosso tempo também. Precisamos tomar cuidado. E essa veneração a esses ídolos acaba trazendo uma cegueira espiritual, ao ponto de pessoas pagarem absurdos para essas pessoas virem cantar na sua igreja, pregar na sua igreja e distorcerem tudo aquilo que o seu pastor estava pregando. Aqui tem um perigo enorme, irmãos, de pessoas que distorcem o evangelho. E eu imagino o coitado do pastor, depois que esse cantor, esse pregador vai embora, tentando consertar tudo aquilo que foi desfeito, pregado há anos por ele, por causa de uma falsa mensagem, de uma falsa doutrina, de uma falsa pregação, de um falso louvor.
Atos capítulo 10, versículo 25 e 26. Eu acho isso aqui lindo e a gente precisa observar isso na palavra. Quando Cornélio encontrou a Pedro, Pedrão, que era apóstolo do Senhor, Cornélio se ajoelhou, se prostrou diante de Pedro. Sabe o que Pedro fez? Ele não aceitou a adoração. Ele orientou a Cornélio e disse: olha, eu sou servo como você, sou de carne e osso como você. Quem deve ser adorado é o Cristo. A partir do momento que essa idolatria gospel procura buscar seguidores no Instagram, procura buscar seguidores no YouTube, procura trazer então esse viés da fama, isso está distorcendo o evangelho, gente. O evangelho precisa ser pregado. O verdadeiro evangelho aponta para o Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo deve ser anunciado e não o nome do cantor A, pregador A, não. É o Cristo que tem que ser apresentado através desse evangelho que é poderoso e marca vidas. Pastor Clayton Pomerani destaca o seguinte, que em nosso tempo nós precisamos deixar de seguir essa idolatria a Baal, o baalismo. Lembra que o baalismo quer roubar o lugar do Senhor, o lugar do verdadeiro noivo da igreja, o verdadeiro esposo da igreja. O baalismo está presente em nosso tempo, com a nova roupagem, com o novo viés, distorcendo o verdadeiro evangelho. Nós precisamos estar atentos como Elias, servos de Deus como Elias, para pregar o verdadeiro evangelho. E precisamos abrir mão dessa cultura do consumismo, dessa cultura relativa que distorcem a mensagem do Cristo. Avançando aqui, segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a determinação de Elias e a morte do rei. Nesse segundo subtópico, nós vamos analisar o que o pastor Clayton Pomerani apresenta aqui no texto de apoio. Que em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16, Elias entrega a mensagem para Acasias. Ele não muda o discurso. Ele não é comprado. Ele não se vende para Acasias. Nós também não podemos mudar o discurso. Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. E em breve virá. Com base em 1 Reis 22, 52, está escrito que o reinado de Acasias durou apenas 2 anos. Elias, na presença do rei, poderia amenizar sua mensagem, poderia trocar o seu viés, poderia ser comprado, mas ele decidiu ser santo, decidiu ser fiel. Você também precisa aprender com Elias. Nós precisamos aprender com Elias. Não podemos abrir mão da santificação, de uma vida para com Deus, da fidelidade ao Senhor, de ser fiel a Deus de todo o coração em tudo, nas nossas contribuições, no dízimo, naquilo que fazemos, honrando ao Senhor, servindo a Deus em nossas igrejas, não nos levantando contra a liderança local, mas sim servindo ao Senhor de todo o coração. Elias não se vendeu ao pecado, mas ele foi fiel a Deus de todo o coração. Ele não temeu a morte diante das ameaças do rei, diante das ameaças das pessoas. A sua mensagem não mudou e ele continuou sendo fiel. Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte, que nós estamos vivendo tempos avassaladores para a igreja, que muitos pastores, pregadores, professores da escola bíblica dominical, por exemplo, estão se vendendo no afã de agradar as pessoas. Estão se vendendo e se corrompendo em não anunciar a verdade. Pregam para agradar os ouvintes e não se preocupam em levá-los ao arrependimento. Pregam para ouvir o que eles querem ouvir e não aquilo que eles precisam ouvir. Pregam um outro evangelho, baseado no homem, e não no Cristo, na verdade da cruz. Essas pessoas não têm compromisso com Deus. Não pregam as Escrituras, mas pregam as suas realizações, suas autopromoções, e aquilo que agrada o coração do povo. Elias não se corrompeu. O evangelho não pode ser apresentado de qualquer maneira. O púlpito da igreja não é o balcão onde as pessoas escolhem aquilo que eles vão desejar ouvir. O evangelho precisa ser pregado com o poder do alto, com compromisso com a verdade. Faça como Elias fez. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte: as qualidades de Elias. O pastor Clayton Pomerani comenta as seguintes qualidades que nós vamos listar aqui para você, que inclusive está tendo a lição. A primeira das qualidades é
que Elias tinha intimidade com Deus e ele não se vendeu diante do rei e continuou entregando a verdadeira mensagem. Segundo, Elias mostrou também o seu zelo pela adoração ao Senhor e disse não à idolatria. Terceiro, Elias tinha clareza da mensagem do céu e entregou a sentença de Deus para o rei sobre a sua morte. E quarto, Elias ouvia a mensagem de Deus com clareza e entregou a mensagem do Senhor com riqueza de detalhes. Todo pregador precisa olhar isso aqui. E o Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte no seu texto Revitalizando a Igreja. A pregação jamais deve ser divorciada da vida do pregador. Elias pregava aquilo que ele vivia. Não é suficiente ser um pregador erudito que fala bem. Você precisa viver aquilo que você prega. Elias fazia isso. A vida do pregador é a sua pregação. O sermão mais poderoso, mais eloquente, deve ser a sua vida, professor da Escola Bíblica Dominical. Sua vida fala muito mais alto do que o seu sermão. Então procure viver para a glória de Deus. Gente boa, espero ter contribuído contigo até aqui, tá? Que essa palavra fale com você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele, para ela, para que eles sejam edificados em Jesus. E é claro, eu vou pedir a você, por favor, se Deus falou contigo, deixa aí teu comentário, tira uma foto também, marca a gente lá no Instagram, eu vou ficar feliz de te ver lá no Instagram também, tá bom? Marca nos stories lá, gente, nos ajude em Cristo. Eu quero trazer as dicas de leitura, tomei como base para montar essa aula, o texto do Clayton Pomerene, esse material muito bom, vale a pena você adquirir, se você não adquiriu, corra atrás, você vai achar aí no site da CPAD, sobre o tema Elias, um homem de um heroísmo e humildade, do Charles Swindoll. Essa coleção é muito conhecida, pode te ajudar muito. Tomei como base também esse texto Revitalizando a Igreja, do pastor Hernandes Dias Lopes, para poder construir a aula de hoje. Também tomei como base, como dica de lição, o texto do Israel Thiago Trota, Pregação em Crise. Vale a pena você ter esse material em mãos, se você quer aí ter recursos para poder aprender ainda mais. E tomei como base também, além de outros textos, o texto do pastor Paul Gardner, Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Gente boa, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você nessa ministração, tá? Que a palavra de Deus edifique você. Te aguardo por aqui na nossa lição de número 6, que nós vamos tratar sobre o seguinte assunto. Deixa eu verificar aqui a lição 6. Nós vamos tratar sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Você não pode perder. Um beijão e até lá em Cristo Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.